O fim vai vir. Isso aí vai acontecer, já está descrito. Não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. A grande questão é, você está preparado? Quando nós divulgamos essa série de estudos, colocando os sinais do fim, nós falamos do fim do mundo e de que usaríamos vários recursos audiovisuais. Tudo isso para criar uma expectativa e para trazer pessoas. Nosso objetivo é falar de Jesus. Nós estamos falando de Jesus desde o início. E apesar de gerar muita especulação, e haja especulação nesse assunto, os sinais que a palavra de Deus traz não são para nós tentarmos acertar a data. A história mostra de vários homens que disseram, vai vir tal dia, não deu, vai vir depois, errei. E assim, e tem sempre isso. Muitos dizem, Jesus vem agora, até tanto tempo ele vem. Os sinais da palavra, eles não servem para nós tentarmos acertar que dia Jesus vem. Quais que são os objetivos? Por que a Bíblia ensina sobre o fim? O primeiro é para manter a esperança daqueles que creem. Jesus disse isso em Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, tudo isso, Lucas 21 é a mesma coisa de Mateus 24. Quando acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ui, que medo, não, Jesus está voltando. Levante as cabeças, fique atento, pode ser que ele volte na nossa época, pode demorar mais. Nós não vamos determinar dia, mas se ele voltar, quem sabe ele volte agora. Essa é a esperança, por isso que a palavra fala. E nessa esperança, ela deve o quê? Transformar as nossas vidas. Agora é o seguinte, vamos fazer um estudo de uma semana sobre quando Jesus vem. E eu vivo a minha vida como se não fizesse diferença nenhuma. 2 Pedro 3,11, lembra? Nós lemos o 10, lemos o 12, ele fala da esperança, aguardando a vinda, mas ele diz assim, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas, vocês que professam a Cristo, é necessário que sejam? E aí eu queria trabalhar então, para nós terminarmos aqui em alguns minutos, a expectativa da volta de Cristo deve afetar as nossas vidas aqui e agora. E a gente precisa de duas bases para isso. A primeira base é, você precisa conhecer Cristo. Você não precisa de uma religião. Eu sou da religião A, eu sou da religião B. Isso não interessa, não faz a menor diferença para Deus. O que é fundamental quando a gente fala disso é conhecer esse Jesus que vem sobre as nuvens com poder e glória. É conhecê-lo intimamente, não é conhecer um monte de regrinha que fala dele. Não é conhecer o livro dele. Não é tentar obedecer às leis dele. É conhecer a ele. Conhecer a Cristo. Por quê? Porque Colossenses diz que tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é o centro do universo. Tudo gira em torno dele. E é ele que nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter um relacionamento com ele. Precisamos ter uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. Precisamos crer numa experiência que a Bíblia diz na nossa morte e ressurreição com Cristo. Precisamos crer e receber a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. A Bíblia nunca diz, você precisa participar da religião A ou B para ser aceito por Deus. Eu e você precisamos conhecer a Cristo. E se você não sabe o que é nascer de novo, o que significa nascer de novo, muito provavelmente você não conhece a Cristo. Você pode até participar da religião, seja ela qual for. Se você não sabe o que é nascer de novo, você precisa saber. E isso significa conhecer a Cristo. Nascer de novo, receber a Cristo como Salvador e Senhor, ser convertido, ser regenerado,
ser salvo, ou ter o nome escrito no livro da vida. Todas essas expressões mostram algo que Deus fez na pessoa daqueles que creram em Jesus. São formas diferentes para falar da mesma realidade. E que eu e você precisamos. Senão a gente vai ficar discutindo isso e não vai levar a nada. Não vai ter importância. Como se conhece a Cristo? Nascer de novo é uma das expressões. De onde se tirou isso? João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse. Jesus declarou: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus disse, não por coincidência isso, ele disse para um grande religioso. Aquele homem era um grande religioso, ele falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo para fazer parte do meu reino, aquele que eu vou estabelecer quando eu voltar. Nascer de novo não é vir à igreja, não é cantar na igreja, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é ler a Bíblia, não é orar, conquanto tudo isso faça parte de uma vida de alguém que nasceu de novo. Mas fazer isso não é nascer de novo. Nascer de novo é conhecer uma pessoa, esse Jesus que nós estamos falando desde o início. Conhecê-lo pessoalmente. Mas como é que se conhece Jesus? Você não vê Jesus, você não toca Jesus, você não sente Jesus. É pela fé, só pela fé. Como é que se tem fé? Quando nós lançamos a palavra, ele se revela, o Espírito revela Jesus pela palavra. Como que isso acontece? E uma vez eu me lembro, no primeiro estudo aqui que nós fizemos, nós falamos, você precisa nascer de novo. E nós enfatizamos muito o novo nascimento. E aí uma pessoa chegou e falou assim, eu só não entendi uma coisa, o que significa nascer de novo? Por que ela não entende? Porque isso só vem por revelação de Deus. Por isso que nós oramos e falamos, Senhor, revela, porque eu não posso fazer isso. Não existe argumento, ferramenta que possa convencer alguém sobre isso. Mas, então por que você fala? Porque nós cremos que Ele faz. Palavra dele, nós cremos que Ele pode. Como isso acontece? Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. A fé que leva à salvação vem pela pregação. Por isso nós estamos de uma maneira diferente, high-tech. Nós estamos citando a palavra de Deus, que é o que importa. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Você vê então que é um pecador. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Você e eu não somos boas pessoas. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E eu, ainda que eu tenha nascido numa igreja evangélica, eu nasci em pecado. E com isso eu já estou separado de Deus. Agora, porque eu nasci em pecado, eu cometo os inúmeros pecados que eu cometo e que você sabe que você comete. Mas eu não faço coisa tão ruim. A Bíblia diz também que se você tropeçar em um só ponto da lei, você é culpado de todos os outros. Eu nunca matei. Se você mentiu, é como se você fosse um assassino. A lei de Deus nivela todo mundo debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Eu e você somos pecadores. A fé vem pelo ouvir. Ouvimos a palavra que somos pecadores. E aí, a tendência é, eu tento mudar, eu tento fazer, eu tento seguir pela minha religião. A minha religião estabelece regras, eu vou tentar. Eu não consigo. Eu tento obedecer os mandamentos. Não consigo. Eu tento obedecer para ganhar alguma coisa de Deus. Não consigo, não é possível. Eu ouvi a palavra, eu sei que eu sou um pecador, eu tento fazer, mas eu não posso. Não adianta tentar. Paulo diz, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que ele quer dizer? Ninguém vai chegar diante de Deus, Deus, eu fiz, eu tentei. Ele diz assim, ninguém vai ser aceito diante de Deus por obedecer. Deus não aceita. Então você ouve que, mesmo assim Deus ama você. Mesmo eu e você sendo o que nós somos, Ele ama assim mesmo. Não dá para entender isso.
Por quê? Por que não dá para entender? Porque eu e você amamos condicionalmente. Depende do que você faz para eu te amar. O nosso amor é condicional, mas Deus nos ama, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o que nós somos, pecadores. Eu ouço a palavra de Deus, vejo que eu sou um pecador, vejo que eu não posso mudar, eu tento, não consigo, mas mesmo assim eu vejo que Deus me ama. E aí eu vejo que lá na cruz, Ele que sem pecado, Cristo Jesus, veio como manifestação de Deus em carne, e lá na cruz, Ele levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou todos os nossos pecados, no sangue que Ele derramou, Ele nos purifica de todos os pecados, na ressurreição Ele nos dá uma nova vida. Eu vejo que a palavra de Deus diz isso, por mim. Eu vejo que Ele fez isso por amor. E Ele fez isso absolutamente de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus deu o seu Filho por amor, de graça, por pecadores que não querem, não buscam, não têm condição. Você é tomado por um profundo arrependimento de quem você é, do que você fez e faz. Você diz como Davi: meu Deus, o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Mas ele diz: eu amei você, sendo que você é. Eu paguei o seu pecado lá na cruz. Não importa o que você tenha feito, quantos pecados você tenha cometido, eles já foram levados lá na cruz, no meu corpo santo, sem pecado. Você é movido pelo Espírito Santo e crê. Meu Deus, eu creio nisso. Cristo é a minha vida, é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso dizer daí: eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é nascer de novo. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Uma vez eu conversava com um jovem, e ele não entendia isso. Cresceu na igreja, participou de acampamentos de jovens, fez muita coisa, mas ele não sabia. Eu falei assim: querido, chega para Deus, fala com as suas palavras. Meu Deus, eu quero saber, eu quero isso para a minha vida. A única oração que você deve fazer: meu Deus, revela para mim o que Cristo fez, revela um novo nascimento. Se você não sabe, isso que a gente está dizendo aqui, que está lendo a palavra, você não entende, fala: meu Deus, eu quero isso para mim. Se você falar isso, já é Ele tratando. Se isso aconteceu na sua vida, você nasceu de novo. Agora, e para nós que nascemos de novo? Como é que nós andamos com Cristo? Porque se eu nasci, eu ouvi tudo isso, que Jesus fez por mim, que me amou, sendo o que eu sou. Eu quero andar com Ele. Eu desejo viver para Ele. Não importa o que os outros digam, me chamem de religioso, fanático. Eu quero viver para o meu Senhor e Salvador. A esperança da volta de Cristo me leva a viver para Ele. E aí o texto que nós lemos o versículo 10, o dia do Senhor vai vir, lembra? Como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas no versículo 11, ele está falando para mim e para você, que nascemos de novo, e presta atenção no que ele está dizendo. Olha o que o versículo 11 está dizendo para mim e para você, se eu e você cremos, você que disse amém. Bom, já que, visto que tudo
será assim desfeito, as coisas desse mundo, dinheiro, bens, prazer, entretenimento, e este mundo vai tudo para o fogo, e é isso que vai acontecer mesmo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Você confessa, Cristo é a sua vida? É. Nasceu de novo? Sim. É Salvador e Senhor? Sim. Que tipo de pessoa é necessário que eu e você que confessamos sejamos? Pedro está falando aqui para cristão, como conosco que nascemos de novo. Como é que nós devemos viver? Em todas as áreas da vida. Como é que você que confessa a Cristo trata o seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos, os seus empregadores, o seu empregador, os seus funcionários? Como é que você trata? Como é que você se porta como aluno? Como é que você se porta como motorista? O que você vê, ouve, canta, fala? Onde você investe o seu tempo e dinheiro? Que tipo de pessoas é necessário que eu e você que confessamos a Cristo sejamos? E aí ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. Santo, todo mundo já está cansado de ouvir. Santo é separado. Separado do quê? De tudo isso que não agrada a ele. Santo é andar em comunhão com o santo. Quanto mais comunhão com o santo, menos das coisas que o santo não quer. Piedosa. Piedade é uma vida que naturalmente se expressa em reverência a Deus, em temor a Deus. E é dessa forma que a gente deve viver. Ele está dizendo: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, que nós vimos. Como é que nós devemos viver esperando a volta de Cristo? Vamos especular sobre a volta de Jesus? Não, vamos viver na esperança. Uma vida que glorifique o nome dele. Que as pessoas possam ver que nós amamos a Cristo mais do que tudo e todos. É isso que ele está dizendo. Por que viver assim? Porque não vai ter mundo na nova realidade. Não vai ter mundo. Não vai ter prazeres do mundo. Vai ter Cristo. Se eu amo a Cristo, eu quero estar com Ele, quero andar com Ele. Quero andar com aqueles que creem nele. Quero viver para a glória dele. Porque eu vou passar a eternidade com Ele. Se eu amo o mundo, qual a minha relação com Ele? Versículo 13. Mas nós, os que nasceram de novo, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, o reino de Jesus. João 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É claro que o reino já começou na vida daqueles que creem aqui, mas há um reino físico que ele vai estabelecer. Nesse reino habita a justiça. E aqui eu pesquisando, no original, justiça é o termo do Novo Testamento que significa aprovação de Deus. Refere-se ao que é considerado desejável, certo ao Senhor, que é aprovado aos seus olhos. Lá só tem aquilo que agrada ao Senhor. Justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, que coisas? Tudo isso que nós tratamos durante esses tempos, esse tempo aqui. Procurai, imperativo, procure com diligência, com zelo, com cuidado. Eu e você não temos capacidade em nós, mas o Cristo que habita em nós nos capacita a procurar. Procurar o quê, Pedro? Que dele. Por isso que a capacidade é dele. Procurar que dele, que ele aí é Cristo. Nós sejamos achados imaculados, sem nenhuma mancha moral, não impecáveis. Cristãos não são impecáveis, nós pecamos. Nós erramos, por isso que nós temos as misericórdias que se renovam, por isso que nós temos que orar a Ele: Pai, perdoa os meus pecados, e buscar nele, andar nele, para que Ele venha tirar aquilo que não é da vontade dEle. Sejamos achados imaculados e irrepreensíveis, uma vida de testemunho, de santidade, em paz.
Para que a gente está falando dos sinais do fim? Com um objetivo, com dois objetivos. Para você que ainda não crê, entrega a sua vida a Cristo. Diga: meu Deus, eu sei que eu sou isso que o Senhor disse. Eu não posso mudar, mas eu recebo pela fé o que Cristo fez. E para mim, para você que cremos, nossa oração é: Senhor, eu quero viver na expectativa da sua volta. E isso significa: eu quero andar com o Senhor, andar na sua presença, andar em espírito, cheio do teu espírito, cheio das tuas coisas, pensar nas coisas que são do alto, não nas daqui da terra, onde Cristo está. Para alguns isso é fanatismo. Eu creio que isso é Cristo crucificado. Oh Pai, nós só podemos te chamar de Pai por causa de Jesus, Pai. Oh Pai, obrigado por ter enviado o teu único Filho por nós. O Espírito Santo, obrigado por ter revelado essa verdade. O Espírito Santo, revela Cristo por tua graça e misericórdia. Forma Cristo em nós, Senhor. Desperta isso no meu coração cada vez mais, dos meus irmãos aqui, para que a gente te busque, para que a gente ande na sua presença, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.